Parabéns. Obrigada. Temos um avanço aí. Sim. Assim, o banco de talentos, ele não é fácil entrar, tá? Então, assim, comemore e agradeça mesmo por você ter tido essa conquista, porque o que acontece agora? Quando você está dentro do banco de talentos, quando tem processo seletivo, eles te chamam para fazer parte dos processos, entendeu? Então, assim, muitos alunos não conseguem entrar, porque para você entrar no banco de talentos, você tem que acertar 50% da prova. Então, assim, não é fácil. É uma coisa para se comemorar mesmo. Entendeu? Parabéns. Obrigada. E me contem aí, como é que tá na plataforma? Como é que vocês estão estudando? Estão tendo tempo para estudar? Sim, eu tenho... Não, pode falar, Rita. Pode falar. Desculpa, Aline. Não, imagina. Assim, não é que nós temos tempo. Eu, como o professor mesmo disse, tira 1 hora do seu dia justamente para isso. Então, após o processo seletivo, eu pensei, vou criar um método de estudo, porque assim, no meu caso, eu finalizei o curso, fiquei 7 anos fora da área para voltar a estudar. Então, eu até estou desenvolvendo um meio de estudo com alguns colegas, né? Que assim, para estudar 3 dias na semana, ao menos 1 hora por dia. O intuito do meu estudo vai ser assim, um dia eu estudo a estrutura anatômica, no outro dia eu estudo a patologia, e no terceiro dia estudo o posicionamento daquela estrutura, né? Então, por exemplo, um dia eu vou estudar crânio, depois eu estudo patologias, né, porque o exame pede, e no terceiro dia eu vou estudar os posicionamentos de crânio. Para ir avançando cada método, né, é como se fosse na faculdade, né? Quando você faz faculdade, você estuda um membro e depois você vai avançando esse estudo. Porque eu acho que uma vez você pegando a anatomia com a parte patológica e posicionamento, fica mais fácil de fixar. Top, show, é isso aí. Agora, você está sozinha fazendo esse método ou não? Tem uma galera com você? Bom, tem um colega da minha turma e eu tô com o Nauman também, a gente está estudando, desenvolvendo, porque eu falei assim, se for algo que dê certo, eu quero repassar, né? Eu tinha comentado com o professor Turri, só que ele não chegou a entender, porque eu tive essa ideia há poucos dias. Aí tô desenvolvendo, tô procurando meios, né, para relacionar, porque o que eu vejo que a dificuldade não minha, mas de todo mundo, é justamente essa, né? Porque, como eu lembro que o senhor disse lá no dia da prova, vocês fazem o processo. Depois de fazer, aqueles que não são aprovados, tem pouca adesão. Daí eu falei, aí eu falei para os meninos, o que acha da gente pegar isso e, como 3 vezes por semana, todo mundo pode dizer, eu moro longe, mas vamos desenvolver um método e nesse um dia, sei lá, por semana, a gente se encontra, a gente conversa sobre isso. É tipo uma roda de conversa para cada um demonstrando o seu conhecimento. Não, top, é incrível. É isso mesmo. Você está criando uma estratégia para você não parar de estudar e você bloquear um horário para estudo. Entendeu? É exatamente isso que eu falo sempre para vocês e também no mentoria. O que acontece? As pessoas, todo mundo quer um emprego. O objetivo da pessoa, quando ela vai fazer um curso, ela fala assim, mas eu quero, o meu objetivo é arrumar um emprego. Eu quero arrumar um emprego. Esse é o objetivo de todos os profissionais. Só que existe um passo a passo para você atender, para você chegar até o momento de estar pronta para ser contratado. É assim, quando o aluno, essa semana a gente começou lá no CIMAS as turmas de mamografia. E foi incrível, porque essas alunas que vieram, todas recém-formadas. Isso nunca aconteceu, tá? Nós sempre, quando a gente recebe os alunos, a gente faz uma enquete. Geralmente as pessoas estão muito tempo afastadas da profissão, tá? Então, assim, o processo é mais difícil ainda, porque você tem que criar exatamente isso que você está falando. Criar uma estratégia de estudo diferente daquilo que você vem fazendo na sala de aula. Porque quando você está na sala de aula no curso de tomografia, você só está vendo tomografia. Só que você viu lá na prova cai posicionamento, cai anatomia, cai ressonância. Né? Então, assim, você fala, puxa, e agora? Eu estou aprendendo tomografia. Eu já estou afastado do mercado
do banco escolar já há 3, 4, 5 anos. Como é que faz para retomar? É por isso que eu falo que a plataforma Sou Mais Simas, ela é incrível. Ela é fantástica, ela é única e exclusiva. Por quê? Você tem um canal que você tem conteúdos de todas as áreas. Não é que você vai estudar todas as áreas, mas você vai pegar as áreas principais e você tem um professor para te auxiliar. É isso que vocês têm que fazer uso. Então, assim, parabéns. Agora, leva isso lá para dentro do Sou Mais Simas. Eu quero ver isso aí lá dentro do Sou Mais Simas. Você movimentando os alunos, os assinantes, movimentando a galera lá. Tá? Combina com eles lá. Fala, pessoal, é o seguinte, ó, criei aqui um método. A gente já definiu o horário e tá dando certo. As pessoas estão indo e aumenta essa corrente aí. É bem interessante. Tá bom? Né, sim, o que eu fiz é como eu falo, eu tenho o planejamento, né? Que coisas de professor, né? Que eu tenho minha formação de professor, eu falei, não, tem que fazer o planejamento correto para mim poder passar o meu objetivo para o meu público-alvo e o que eu vou conseguir no final disso. Então, como a gente está em fase de selecionando, uma coisa que eu peguei, assim, para estudar, eu encontrei o que muita gente tem dúvida, incidência com nomes específicos, né? Aí eu falei, vou fazer uma busca de todos os posicionamentos. Aí eu localizei, são cerca de 84 posicionamentos com nomes. Eu falei, bom, eu peguei essa referência de 2015, eu quero verificar cada um, saber se as nóminas correspondem com o posicionamento e criar uma tabela, porque isso muita gente tem dificuldade. Daí você vai criando métodos, porque uma vez o método dando certo, o conhecimento adquirido que não é compartilhado é nulo para mim. Sim. Porque uma vez que você sabe o conteúdo, eu estava vendo pesquisas que você aprende 95% ao repassar para o próximo. Quando você guarda para si, acho que você só armazena 15%. Exatamente isso. Você aprende mais passando para as pessoas do que você fazendo uso, né? E o que eu quero é, conseguindo tudo isso, compartilhar e levar. Olha, eu quero ter a oportunidade de falar, professor Lucivaldo, olha, tá aqui, eu consegui, tem esse método, disponibiliza para os alunos. Porque a minha felicidade vai ser algo que eu criei, ser um método, um modelo que vai chegar a mais pessoas. Exatamente. E você, Aline, o que você está fazendo para buscar esse conhecimento, para não parar? Então, Lucivaldo, vou ser bem sincera. Eu estava acompanhando muito bem a plataforma, né? Tá. De um tempo para cá, eu dei uma boa desanimada. Praticamente nem mexo. Aí, Então, eu tô com uma pequenininha aqui, aí eu me apeguei, então só fico com essa pequenininha. Mas eu preciso retomar, porque o isso, tempo está assim, passando. exatamente. Assim, quanto mais você... o que acontece? Vou explicar para vocês que é uma coisa que acontece com quase 100% das pessoas. Todas as vezes que você define uma meta, existem vários fatores que vão entrar na sua vida para você não chegar lá. Uhum. Vai acontecer inúmeras coisas para você não chegar no seu objetivo. Tá? Isso é aquela escala que eu falo, estado desejado. Eu faço um desenho, coloco A e coloco B e falo estado desejado. Você sai de um ponto que você quer chegar no outro. Lembra? Quando eu traço uma linha que você está em direção ao seu objetivo e de repente você cai. Por quê? Aconteceu algum evento. Alguma coisa aconteceu que te desmotivou, não te inspirou mais, não te deu mais aquele gás que você vinha. Por quê? Porque as pessoas querem resultados rápidos. Então, por exemplo, eu preciso me empregar esse ano. Eu não consegui, eu me desanimo. E não pode ser assim. Por isso que a meta ela tem que ser uma meta a longo prazo. Quando você quer entrar na área? Até lá, é hiperfoco. Nada vai te tirar do trajeto nesse período. Nós estamos falando do quê? Praticamente aí 9 meses. Nada vai tirar você do trajeto nesses 9 meses. Hiperfoco. Mas vamos imaginar que você não atingiu o objetivo. Vamos imaginar que você chegou lá em julho e não conseguiu. Você vai entender exatamente aonde você falhou para você não chegar no objetivo. Por exemplo, Aline, onde você falhou para você não chegar no seu objetivo? Ah, eu agora tenho uma pequena para eu cuidar.
É mais gostoso eu dar carinho para ela, brincar com ela, do que eu ir para a plataforma estudar. Lógico que é. É incrível. Outras pessoas trocam esse tipo de prazer imediato por um filme, pela Netflix, pela novela, pela roda de amigos. Então, assim, são coisas, eventos que vão acontecendo na sua vida que vai tirando você do foco. Tá? Agora, a partir do momento que você tomou a decisão de estar dentro de uma plataforma de estudos, você precisa o tempo todo buscar essa inspiração para focar no seu objetivo. É isso que a Rita falou. Eu tenho que ter um tempo para mim. Eu posso ficar com a minha pequena 7 horas, mas eu tenho uma hora que é minha. É o meu tempo de estudo. Eu tenho que me dedicar a mim. Eu preciso focar. Por quê? A maioria das pessoas não vão dar uma hora para elas para estudar. Elas não vão dar. Te garanto isso. Se você colocar uma hora de estudo na sua vida, você está fazendo uma coisa que a maioria das pessoas não fazem. Você está pulando aquela linha da média para cima da média. É um negócio incrível que vai acontecer na sua vida. Agora, o que te faz desistir do objetivo principal? Da meta principal, do sonho? O que faz você desistir na metade do caminho ou no decorrer do percurso? Talvez aquilo não é tão importante para você. Talvez aquilo não é uma coisa tão importante, não tem um significado tão importante como tem o prazer imediato. Tá? Então, assim, pensa nisso. Lembra que a gente está com você no processo, a gente está aqui dentro, os professores estão aqui, vocês têm inúmeros programas que vocês podem frequentar. A gente está em reunião lá no CIMAS, a gente está querendo fazer uma coisa muito louca lá, que é liberar o Instituto para os assinantes. Tá? A gente está em estudo ainda, mas eu vou contar para vocês, já que vocês estão aqui no Mentoria, que é o quê? A professora Aymar vai falar de um posicionamento específico no sábado. Sábado eu não tenho nada para fazer, eu vou lá para a escola e vou estudar. Então, assim, portas abertas para você entrar no CIMAS, em qualquer área, qualquer professor, e você estudar. Você aprender. A pessoa vai olhar para você e vai falar assim, o que você está fazendo aqui? Eu sou assinante do programa Sou Mais CIMAS, eu tenho credencial livre, acesso livre, tá? Então, assim, lembra que a gente está aqui para estar junto com você nesse processo, para que você, no tempo que precisar, os professores estão aqui, os colegas estão aqui, sempre vai entrar um assinante novo mais empolgado. Quando você vê que o seu grupo está meio desmotivado, cola naquele que está mais empolgado. Agora é o Naaman e a Rita que estão empolgadíssimos. Aí você percebeu isso, você cola neles. Tá bom? A Rita falou de uma pirâmide aqui, e eu quero compartilhar essa pirâmide com vocês, tá? Essa pirâmide é a forma que nós aprendemos. Como que nós aprendemos? 10% é quando nós lemos. Então, nós vamos lá, nós lemos, nós aprendemos 10%. 20% é quando nós escutamos. 30% é quando nós observamos. 50% quando nós vemos e ouvimos. Tem pessoas que aprendem só por ouvir. Tem outros que aprendem só por ver. Tem outros que aprendem vendo e ouvindo. Tá? E 70% das pessoas aprendem quando elas discutem sobre os assuntos. Olha que incrível isso que a plataforma te disponibiliza. Então eu posso conversar, perguntar, repetir, relatar, numerar, reproduzir, recordar, debater, definir, nomear. São formas de eu buscar aprendizado. Eu estou buscando aprender e em contato com outras pessoas. Nós estamos aprendendo juntos. 80% das vezes nós aprendemos fazendo. Escrever, interpretar, traduzir, expressar, revisar, identificar, comunicar, ampliar, utilizar, demonstrar, praticar, diferenciar, catalogar. Aprendemos fazendo. Então, eu estou inserido no processo. Eu estou inserido no meio. É incrível. E 95% das vezes que nós aprendemos, nós estamos ensinando as outras pessoas. Olha que fantástico. Então, eu aprendo, eu adquiro um conhecimento, você tem essa possibilidade na plataforma, com os mentores, com os professores, e aí você começa a querer, te dá uma vontade, te dá uma coisa que você precisa ensinar outras pessoas. E aí você começa a criar essas estratégias que a Rita estava falando. Então, nós montamos um grupo de estudo para aprender. E aí uma pessoa desse meio vai se destacar por ensinar. Ela vai se preocupar por ensinar. Então, é a hora que eu estou explicando, resumindo, estruturando, definindo, generalizando, elaborando, ilustrando. É a hora que eu estou compartilhando o conhecimento que eu adquiri.
Nessa hora, quando você faz isso, o que acontece? É a hora que cria os debates. As pessoas começam a discutir com você. Elas querem entender mais do seu conhecimento. E aí, quando elas fazem as perguntas, o que acontece com você que é incrível? Você vai querer buscar mais conhecimento. Você vai querer aprender mais para levar mais conhecimento para eles, para que tenha mais discussão e para que vocês aprendam juntos. Se você acerta num grupo, isso transforma. Por isso que o nosso canal, o Sou Mais Simas, ele é fantástico. Ele é fantástico porque você tem lá possibilidade de aprender inúmeras modalidades e áreas. Você tem um grupo fechado de mentores, então você pode conversar e lá você tem a liberdade de falar o que você pensa a respeito de qualquer assunto, para abrir até uma discussão. E você tem os assinantes, que está no mesmo nível que você, talvez no mesmo momento de conhecimento que você, mas que você está tendo e você está dando a oportunidade para que eles também aprendam. Isso é uma coisa fantástica, uma coisa transformadora. Então, eu aprendo mais quando eu ensino. Era isso que você estava falando. É exatamente esse conceito que eu trouxe aqui para vocês. Então, fantástico a iniciativa para que você realmente tenha uma inspiração para estudar mais, para se motivar mais, porque provavelmente alguém vai levar algum questionamento que você não sabe. Isso vai te causar algumas interrogações. Você vai querer buscar junto com os professores, nos livros, nos cursos. E vocês têm vários canais para que vocês adquiram conhecimento. Quando a meta não é tão importante para mim e eu não me inspiro, eu não busco motivação suficiente para continuar no caminho, no processo, aí realmente qualquer outra coisa que acontecer é um evento mais importante do que o objetivo principal, tá? E aí, para isso, você precisa realmente estar o tempo todo aprendendo para que você... Na verdade, o que você precisa criar são hábitos. São hábitos, tá? Criar um hábito não é fácil. Tem gente que defende que você cria um hábito em 21 dias, tem gente que defende que você cria um hábito em 30 dias, outras linhas defendem que você cria um hábito com 60 dias. Então, existem várias linhas e várias pessoas defendendo o quanto de tempo você precisa para instalar um hábito, tá? O que eu digo para você é que instalar um hábito não é fácil. Se eu for fazer um exercício com você, eu vou levar você lá na sua infância. E aí eu te pergunto, quantas vezes a sua mãe mandou você escovar os dentes? Vai escovar os dentes, vai escovar os dentes, vai escovar os dentes. O que a sua mãe estava fazendo com você? Estava instalando um hábito. E aí eu te pergunto, o que você faz hoje com seus filhos, netos, sobrinhos, primos? O que você faz hoje? Você repete os mesmos comportamentos da sua mãe, do seu pai. E o que você está fazendo nesse momento? Você está instalando um hábito. Só que aquela pessoa que está recebendo o comando, ela acha chato. Nossa, como é chato escovar os dentes. Nossa, mas todo dia você já falou isso. Aí a pessoa vai lá pro banheiro, finge que escovou os dentes. Aí você fala, não, foi muito rápido, volta lá e escova de novo esses dentes. Escova direito. O que acontece com a gente? A gente vai para a plataforma e fala, nossa, mas essa aula tá tão chata. Nossa, mas esse livro tá tão chato. Nossa, mas eu não estou aprendendo, eu não estou entendendo. Só que eu não estou entendendo seu, não pode ser algo para te bloquear, tem que ser algo para te gerar dúvidas. Para você buscar o especialista e sanar as dúvidas, para tornar aquele assunto gostoso, para tornar aquilo um hábito. Essa é a diferença. Agora, se a maioria das pessoas não querem fazer isso, dedicar 1 hora por dia para estudar, logo, elas não vão conseguir instalar um hábito. Olha que incrível se você consegue instalar isso. E olha que incrível que se você realmente tem interesse em tentar entender como que as empresas pensam. Como que funciona a cabeça de um gestor de RH. Como que funcionam os comportamentos das pessoas quando participam de processos seletivos. É para isso que serve o pré-processo seletivo. Para te colocar no estado da prova. Para te dar medo, para te dar... Eu falo que o que eu chamo não, já é um conceito, são respondentes emocionais. Quais são os respondentes emocionais que te afetam quando você está sob pressão? Se a gente for recordar
nos tempos das cavernas, lá dos nossos ancestrais, os antepassados, eles tinham que, o tempo todo, eles eram caças. Então, eles tinham que se colocar numa condição de fuga. Você imagina o seguinte, você está no meio de uma selva, no meio do nada, e de repente aparece um tigre querendo te comer. Você só pode fazer duas coisas nesse momento. Falar para o tigre, vem, me devora, ou correr. Não tinha outra opção. Não dava para enfrentar o tigre. As pessoas não tinham conhecimento o suficiente, nem inteligência o suficiente para caçar tigres. Então elas eram as presas. Na cabeça delas era, eu preciso correr. Só que o medo paralisa. Se a gente trouxer isso para os dias atuais, as pessoas estão passando pelos mesmos medos quando elas têm que enfrentar os seus desafios. E não é só o desafio de um processo seletivo, é a vida. Tem mães que têm medo de ter filhos, porque tem medo da luz, tem medo de criar, tem medo de educar. Tem pessoas que morrem de medo de falar em público. Esse é um dos maiores medos das pessoas, porque tem medo do julgamento. Tem medo, fica pensando o que as pessoas estão pensando dela. Tem pessoas que têm medo de demonstrar a outras pessoas o seu conhecimento, a sua sabedoria. Pessoas sábias, têm conhecimento, estão preparadas, mas têm medo. Tem gente que tem medo de gravar um vídeo e postar. Tem gente que tem medo de se preparar. Tem gente que tem medo de enriquecer. Tem gente que tem medo de abrir empresa. Tem gente que tem medo de enfrentar o esposo. Tem gente que tem medo de enfrentar a esposa. Tem gente que tem medo de enfrentar os pais. Perceba que a gente tem muitos medos. Todos nós temos os nossos medos. Só que o medo, ele só existe dois tipos de medo. Existe o medo que te trava e tem o medo que te faz entender que você pode aprender. Fala, peraí, eu posso superar isso, essa minha dificuldade, esse meu medo, se eu buscar conhecimento? Pode. Mas para quê? Não, porque eu tenho um sonho. Então perceba que você tem que ter o sonho. Você tem que ter a meta. Quando você tem muito claro o sonho e a meta, você cria a ação. Você cria seu plano de ação. E sabendo que você tem que executar e você tem que fazer, o medo ele vai aparecer em vários momentos. E aí é a hora de você enfrentar ele com conhecimento. É a hora de você buscar aprender aquilo que você não sabe. E talvez você não saiba como participar de um processo seletivo. E talvez você não saiba como conversar com o seu avaliador, com o selecionador, com o chefe do RH. Talvez você não saiba. Talvez você desista por não ser persistente. Talvez você desista por não acreditar na sua capacidade, no seu potencial. São inúmeros fatores. Por isso que aqui a gente está no mentoria, para que eu ajude você, para que eu te auxilie, para que eu entregue uma ferramenta, um conteúdo que faça sentido para você. Para que amanhã você fale, caramba, eu posso. Eu depende de mim, eu vou para cima, eu tenho um sonho, é só criar um plano de ação, é 1 hora comigo, eu tenho que enfrentar o meu medo, eu vou. A maioria das pessoas não vão fazer isso. E aí você se destaca. Porque você pode até não entender. Você pode até não entender quando vai acontecer. Mas é importante, muito importante que você não pare o processo. O processo tem que continuar. Porque se você parar o processo, você desiste. E se você desistir, você não chega. Logo, vem uma coisa que está acontecendo com a maioria das pessoas, que é ansiedade, depressão, medos, pessoas com a sensação do fracasso, pessoas com a sensação de que está nessa vida e não tem um sentido. Então, eu não quero que você passe por isso. Eu quero que vocês entendam que a vida ela é única e é uma jornada incrível que nós temos que viver da melhor forma possível. Que Deus fez um mundo abundante. Deus fez um mundo assim, falou assim, olha, é o seguinte, eu vou criar um mundo abundante e eu vou te dar a capacidade de você ter o que você quiser. Basta que você aprenda o que você não sabe e que você crie um plano de ação e vá buscar. É fantástico isso. É incrível. Né? Assim, pô, o mundo é abundante, eu tenho tudo aí no mundo para a minha disposição? Sim. Sabe por quê? Porque você é filho dele. E se ele fez esse mundo
abundante do jeito que ele fez o seguinte, falou, a imagem, o homem tem a imagem e a semelhança de Deus. Ele falou o seguinte, olha, tá, é tudo seu. O que diferencia você do seu colega do lado? O conhecimento que você tem que ele não tem. Agora, para a gente encerrar. O que acontece quando você está num meio que não te coloca para cima? Vamos imaginar o seguinte. Você recebe um monte de informação e essas informações elas não te colocam para frente. Elas não te dão ânimo. Você está ouvindo assim, olha, nossa, mas esse país não tem jeito. Mas está uma crise. Está tudo tão difícil. Está difícil criar filho, está difícil sair na rua. Tá... Quando você começa a receber esse monte de informação, você está falando o seguinte, se eu ligo uma TV, se eu assisto uma novela, se eu ouço um rádio, ou se eu leio um jornal, tá, eu só ouço isso. Essa é a informação que chega. Quando você vai conversar com as pessoas, é a mesma coisa que acontece. As pessoas reclamam que não tem emprego, que está difícil. Aí se você vira para a pessoa e fala assim, qual é o tempo que você se dedica para estudar? Ela fala, não, estudar? Não tenho tempo. Aí você vira para a pessoa e fala assim, ih menina, eu também não tenho tempo. Sabe o que está acontecendo nesse momento? Vocês estão criando uma conexão. Vocês já são iguais. Vocês já se conectaram. A pessoa olha para você e fala, nossa, mas eu gostei tanto de você. Porque você fala como eu estou falando. Então vocês criaram uma conexão. Olha só que incrível isso. Quando vocês criam uma conexão, logo vocês têm os mesmos comportamentos. Logo vocês estão falando as mesmas coisas. Porque vocês enxergam as mesmas coisas. Porque lembra, a informação chega para você e chega para ela. Vocês estão juntas no mesmo meio. Lucivaldo, o que eu faço para mudar isso? Muda as pessoas, muda o meio. É assim que você muda as coisas que estão acontecendo com você. Porque a palavra tem força. Se eu fico falando o tempo todo que não tem mercado, esse mercado não vai abrir para mim. Esse mercado não abre. Esse mercado para mim ele está fechado. Marca aí para quem ainda não assistiu, marca um documentário chamado O Poder da Água. Assiste esse documentário para você entender o que eu estou falando. O Poder da Água. Porque já que a palavra tem força, e se eu mudasse, se eu criasse conexões com pessoas que falam assim, olha, eu estou estudando mais, eu me dedico mais, eu tenho tempo para mim, eu leio mais, eu converso com mais pessoas que pensam igual a mim, eu participo de concurso, eu participo de processo seletivo, eu recebo um monte de não, mas eu estou na pegada, eu estou para frente, eu não vou desistir, eu vou para cima, eu vou entender que o não é feedback positivo, o não é para mostrar para mim que eu preciso melhorar. Quando você começa a entender isso, a coisa começa a ficar incrível na sua vida. Você começa a falar, caramba, o negócio é fantástico. E de repente você está nesse processo 1, 2, 3 anos, 4 anos talvez, 5 talvez, na mesma pegada, você não desiste. Você não muda seu comportamento. Porque você mudou a informação que chega, você mudou as pessoas, logo você está se comportando, e eu acho que não vai demorar tanto tempo para você chegar no seu objetivo. Para mim, demorou 2 anos e meio, tá? Para eu chegar na minha meta principal. Então, eu acho que para você isso não vai acontecer. Porque na época que eu decidi só. Você ainda tem um grupo que tem um monte de pessoas que pensam igual a você. Então, logo, nós vamos estar te empurrando para frente o tempo todo. Né? Aí acontece uma coisa assim, ó. Pá! É 1, 2, 3, 4 oportunidades para você. E você começa a falar que você não tem mais tempo de trabalhar. Você não tem mais tempo para participar de processo seletivo porque você já está empregado, você está muito bem empregado. Vai acontecer uma coisa talvez que seja tão incrível que você fala assim, eu já tenho 2, 3 empregos, eu quero ser uma empreendedora. Eu vou abrir o meu negócio. Como tem muitos tecnólogos aí abrindo o seu próprio negócio. Porque a pessoa ela já chegou num nível que ela quer avançar mais. Porque quando você mudou a informação e você mudou as pessoas, você se tornou imparável. Ninguém te para mais. E aí você vê que aquele mundo abundante que Deus criou para você, ele é verdadeiro, ele existe. E só depende de você ir abraçar ele. Só depende de você aprender o que você não sabe hoje para você enxergar isso que eu estou te falando.
talvez hoje você esteja com óculos. Você esteja com óculos escuro e você só enxergue uma cor. E talvez você tenha que tirar esses óculos para enxergar que esse mundo ele é colorido, ele é abundante, ele é maravilhoso. E que você tem uma vida. E é somente uma vida para você mostrar que você é capaz. Eita, hoje foi incrível. Tá bom? Pessoal, boa noite. Considerações finais, por favor. Rita e depois Aline, considerações finais. Não, show de bola. Deixa eu só repassar. O Naman hoje estava em plantão, ele falou, Rita, avisa que eu não vou. Eu falei, tudo bem. Mas a gente está junto, está estudando, ele está fazendo todas as coisas deles, eu estou fazendo o meu, a gente ainda não se encontrou fisicamente, mas a gente está em pleno contato e a gente está engrenando assim, sendo que possível. E tudo que eu estou aprendendo aqui, eu anoto, eu guardo. Tanto é que esse medo eu tinha, mas eu falei, não, eu vou usar o medo ao meu favor. Se eu não tentar, eu vou ficar com aquela sensação, eu poderia ter feito. Mas eu encarei. E o desafio do pré-processo foi isso para mim. Porque eu estava ali com pessoas que estavam estudando ao mesmo tempo que eu, e eu, mesmo sendo aluna, eu estava lidando com pessoas que terminou o curso no começo do ano. Sim. Aí, mas, e sabe uma coisa assim, só atrapalhando um pouquinho mais. Eu vi a professora Vera Lúcia no sábado, né? Ela foi na aula onde eu estava. Eu falei assim, eu com cheio de receio. Falei, professora Vera Lúcia. Ela, oi. Eu falei, oi, professora, prazer, me identifiquei. Falei, professora, eu quero te agradecer muito sobre a sua aula de desendometriose. Foi muito boa. Eu falei, professora, quando vai ter a próxima aula? Aí ela falou assim, ainda tem o meu livro, ainda vai ter bastante coisa, mas eu falei, professora, é muito bom ter a oportunidade de pegar aquela pessoa e falar, professora, a sua aula me mudou, a sua aula me agregou. É isso que é impressionante, você ter contato com as pessoas que fizeram aquilo e poder dar um feedback para elas. Show, obrigado. Aline, o que você achou? Me conta. Foi muito bom, porque me deu um chacoalhão. Se eu pudesse, eu entrava aqui dentro dessa câmera aqui, eu ia pegar você e falar, Aline, por favor, não desiste. Vamos lá, mas coloca um horário, cria uma... Isso. É o medo, né? Aquele medo, insegurança, às vezes até incerteza. Será que é isso mesmo? Porque assim, eu entrei na radiologia com o intuito de ficar na veterinária. Mas ela é tão ampla que eu fico, a mamografia é tão legal. Aí eu fico perdida. Eu ainda não, acho que eu não tive um foco ainda de que caminho eu seguir. Mas a veterinária, por enquanto, ainda é minha paixão. Então, você vai ter uma oportunidade em janeiro, não perde essa oportunidade. Se alguém está te dando uma chance de fazer uma cobertura, é porque essa pessoa acredita em você. Uhum. Sempre que tiver uma férias, sempre que tiver se aparecer uma vaga, se essa clínica abre uma segunda unidade, é você que está lá, entendeu? Só que você pode fazer isso em muitas outras clínicas. Você pode preparar o seu currículo e mandar para várias clínicas, entendeu? O que eu falei para você hoje, se aproxima dos meninos lá, porque só estão eles dois. Se aparecer alguma outra oportunidade para eles precisam... o Diego trabalhava, né? Sábado e domingo. O Diego saiu do sábado, agora o Diego só está no domingo. O Rafael está tendo que dobrar. Se o Rafael precisar viajar, ele precisa de alguém para fazer cobertura para ele. Será que essa pessoa não é você? Poderia, pensa nisso, tá bom? Pessoal, boa noite. Gratidão por vocês estarem aqui. E até o próximo encontro do Mentoria. O seu papel, o seu dever é ir lá no grupo e falar, galera, é o seguinte, eu gostei. Você perdeu, você deveria estar lá. Porque quinta-feira tem mais. Abraço. Abraço.